Bem-vindos aos Navegadores, o podcast onde vamos aprender juntos a navegar nos mares da saúde mental. Eu sou Gabriela Viana e vou conduzir nossos papos, que serão sobre saúde mental. Minha jornada nesse tema passa por diferentes áreas de estudo, principalmente a neurociência, saúde mental integrativa e psicologia positiva, mas também teremos diferentes abordagens que fazem parte da minha formação. Se quiser saber mais sobre as minhas áreas de estudo e interesse, dê uma olhada na descrição do podcast nessa plataforma. Bom, durante a minha jornada de estudo sobre saúde mental, eu tenho tido o privilégio de conhecer profissionais incríveis da área. Neurologistas, psiquiatras, psicólogos, psicomotricistas e muitos outros. Eles e elas estarão conosco em vários episódios. Eu também pretendo compartilhar o que aprendi e sigo aprendendo para ajudar a construir e cuidar da nossa saúde mental. Que bom que você está aqui para navegar comigo e com os meus convidados. Importante, saúde mental é coisa séria. Se você está passando por um momento difícil, procure ajuda profissional. As conversas aqui no podcast servem para informar e inspirar, mas não substituem um cuidado individualizado ou um especialista. Bem-vindos a mais um episódio dos Navegadores de Saúde Mental, treinando o nosso cérebro para sermos mais felizes. Nós somos um organismo como qualquer outro no planeta. Nossa perpetuação como espécie sempre foi a prioridade para o processo de evoluirmos biologicamente. Portanto, a prioridade do nosso cérebro foi evoluir para sobreviver e não para nos fazer felizes. A felicidade, ou o conceito de felicidade, é uma invenção humana. É fruto da nossa capacidade de abstração. Somos um bicho que pensa, como outros bichos pensam, mas sabemos que pensamos. E usamos nossa capacidade muito única de imaginação, criação e modificação do ambiente para criar o mundo no qual vivemos hoje. Essa capacidade de intervir no ambiente e criar novas formas de viver ocorre de forma muito mais rápida do que somos capazes de nos adaptar biologicamente. Nosso cérebro está exposto a uma quantidade de estímulos e também de agressões ambientais para as quais não foi preparado. Portanto, nosso esforço para nos mantermos saudáveis, e aqui falo de bem-estar mental também, tornou-se realmente uma tarefa. Promover e manter nossa saúde mental tem que ser uma prática, algo que decidimos fazer dia a dia de forma intencional. E hoje nosso papo será sobre como podemos aplicar algumas formas intencionais de buscar um equilíbrio. E vamos usar tanto as ideias de pensadores contemporâneos como as informações da neurociência para falar do desenvolvimento de um cérebro e, portanto, uma mente mais resiliente. Eu vou falar de 6 práticas que você pode aplicar na sua vida e no seu dia a dia. E durante o episódio você também vai escutar algumas falas de pessoas públicas que ajudam a ilustrar o tema. O crédito detalhado para cada uma das falas você encontra na descrição do episódio. Vamos lá? Primeira prática: aprender a dar uma pausa. A outra questão é que a gente vive uma condição muito insalubre na nossa sociedade hoje, que é o regime de trabalho, que é o regime social, que são as formas de relação, também atravessadas pela era mídia, mas muito em função do neoliberalismo. Então, a gente tem uma vida onde o sujeito é, acima de tudo, um consumidor, ele é um empresário de si, todas essas coisas horríveis que a gente ouve, e que fazem com que a nossa vida seja muito insalubre. Então, as pessoas estão procurando muito fontes para falar e para tratar a saúde mental, porque a vida se tornou muito insalubre. Então, a gente precisaria também pensar as condições de vida, e não só pensar o tratamento, porque o tratamento vai tratar e buscar a causa, mas quando a gente vê que grande parte das causas está no estilo de vida nosso, né, esse estilo de vida ocidental, hegemônico, capitalista, enfim, a gente começa a ver que, a gente também tem que mudar as condições materiais da existência. Como escutamos no argumento da psicanalista Vera Iaconelli, vivemos na sociedade do desempenho. Saímos de uma era marcada pela disciplina externa, em que o devo era o verbo que organizava o comportamento e obediência às regras. Uma era em que a organização e a hierarquia era vertical e pautada por estruturas como governo, exército, escola, família patriarcal. E entramos agora em uma nova forma de dominação, mais sutil e invisível, a autodisciplina. Já não precisamos de uma espécie de vigilante externo, de cultura disciplinadora. Nós nos tornamos nossos próprios supervisores. E ao invés de devo fazer, agora sinto que posso fazer. Mas esse posso, embora não pareça,
não é necessariamente libertador. Ele nos aprisiona em uma lógica de autoexploração voluntária. O sujeito do posso ainda é o mesmo sujeito do devo. Apenas internalizamos esse comando, o que torna mais difícil, inclusive, identificar esse ímpeto nosso. Byung-Chul Han, assim como Vera disse no trecho que escutamos, é um filósofo que chama esse novo sujeito de empresário de si mesmo, um indivíduo que administra o próprio corpo, mente, tempo e emoções como se fossem recursos. É preciso superar-se continuamente, exibir resultados, provar mérito. A meritocracia reforça essa engrenagem. Ela transforma tanto o sucesso como o fracasso em responsabilidade puramente individual. Assim, se você sofre, a culpa é sua, fraqueza sua. E se você está cansado, essa também é uma falta sua. Nessa sociedade do poder fazer tudo, o excesso de positividade elimina o espaço da negatividade, que vamos entender como o direito de parar, de dizer não, de não produzir. A pausa, o silêncio, a contemplação passam a ser considerados improdutivos, logo indesejáveis. Perdemos a capacidade de demorar-nos em algo, de simplesmente estarmos. E sem pausa, não há reflexão, só produção. Meu nome é Brian Johnson. Eu estou gastando milhões de dólares num protocolo anti-envelhecimento. Eu tomo 54 comprimidos, terapia de infravermelho, trocas de plasma. E aí vão me injetar minha primeira terapia gênica. A minha intenção com isso é chegar ao limite mais extremo do que é possível para a ciência. Todos os dias e todas as atividades da vida do Brian Johnson são voltadas para otimizar e rejuvenescer o corpo. E ele tem uma versão feminina, chamada Kayla. Ela vive um regime diário rigoroso também, com a meta declarada de viver até os 150 anos. Ela tem uma rotina que também inclui protocolos diários que vão de câmara hiperbárica, banhos gelados e terapias de luz e campos eletromagnéticos. Antes de começar o relacionamento com seu marido, por exemplo, Kayla exigiu que ele passasse por uma bateria de longos testes físicos para se certificar de que ele era um bom candidato a marido e a empreitada de viver até os 150 anos. Esses são 2 casos limite, mas será que em maior ou menor grau não estamos todos ensaiando esse mesmo movimento? Será que não estamos trazendo esse conceito de produtividade e performance até para a hora de dormir, por exemplo? Na atividade física, definitivamente é até o esperado, medir tudo e se superar constantemente, embora a grande maioria de nós não seja exatamente um atleta profissional. Não se trata aqui de fazer campanha contra a atividade física, muito ao contrário, e nem é uma campanha contra relógios e anéis de medição, mas sim de questionar se o movimento de exigir de si mesmo performance e produtividade em todos os aspectos da vida, biológicos inclusive, é saudável para o nosso bem-estar. Podemos nos enganar e esquecer a vontade. O corpo humano tem limites, ele é falível. Tanto a Kayla quanto o Brian são provavelmente os seres humanos mais medidos do planeta Terra na tentativa de transformar o corpo em máquina. E como ambos estão em busca de longevidade e juventude, podemos entender esse movimento. Se os corpos se tornam verdadeiras máquinas, máquinas não morrem. Mas precisamos lembrar que máquinas também não vivem. E essa mesma lógica estamos usando para tirar as melhores férias, para otimizar as nossas rotinas, para encaixar tudo no lugar e fazer a vida rodar de forma ultra eficiente, para tornar todo o aspecto da vida produtivo. E aqui eu entro com uma frase do Byung-Chul Han. Hoje, o homem não morre, apenas se esgota. O cansaço e a depressão são sintomas de uma sociedade que perdeu a capacidade de parar. Na sociedade do cansaço, parar é um ato subversivo. A questão é você aceitar perder, que você não vai ganhar tudo. Isso não vende. Talvez venda em algum consultório de psicólogo assim muito fora do mainstream. Não vende. E o que o estoico está dizendo é sim, você pode descansar. Se você perceber que você não consegue controlar tudo. Onde está isso? No mundo contemporâneo, você pode dizer isso para uma pessoa e ela não achar que você, na verdade, é um derrotista, um pessimista ou alguém que não é proativo, empreendedor. Essa fala de Pondé nos convida a pensar sobre o tipo de pausa que estamos dispostos a fazer nas nossas vidas e de como podemos nos organizar sem nos culparmos e sem usarmos o olhar do outro como a régua do nosso valor e validação. Vamos pensar no cérebro e trazer um olhar da neurociência. Quando estamos constantemente focados em tarefas, metas e estímulos externos, a nossa rede de atenção executiva, que é responsável pelo controle, foco e planejamento, domina a nossa atividade neural. Mas ela não pode funcionar de forma indefinida sem custo.
O cérebro precisa alternar entre foco e divagação e entre controle e uma liberdade de pensamentos, para manter a saúde cognitiva e emocional. Não há saúde mental que resista à tentativa de nos tornarmos algo que não somos, como eu já disse, máquinas. E há pouca chance de bem-estar se não cumprimos metas impossíveis e ainda nos culpamos e somos culpados pelo discurso externo e pelo esgotamento que essas tentativas causam. Portanto, a prática sugerida é: que tipo de pausa você está disposto a criar na sua vida? Segunda prática: entrar em flow. Felicidade é um instante da vida que a gente gostaria de um dia repetir. Um instante da vida que você gostaria que não acabasse ali. Um instante da vida que você gostaria que num outro dia a gente fizesse de novo. Felicidade é esse instante que você um dia pretendeu a eternidade. Felicidade é esse instante que você lamenta que tudo na vida tenha um fim. Felicidade é esse instante que, se Deus quiser, um dia a gente vai repetir. Vou trazer para o papo agora o conceito de flow. Esse conceito nasce junto com a psicologia positiva. Por tudo que debatemos do papo até aqui, eu até preferia que o nome dessa nova disciplina da psicologia fosse diferente. Mas vale a pena entender a origem do movimento da psicologia positiva e o nascimento do conceito de flow. Em 1998, Martin Seligman, então presidente da American Psychological Association, a APA, propôs uma mudança de paradigma na psicologia. Durante seu discurso inaugural como presidente da associação, ele afirmou que a psicologia havia se tornado uma ciência da reparação, voltada apenas para o tratamento de doenças mentais e para a medição de déficits. Essa ênfase, embora também necessária, produziu um desequilíbrio. A psicologia se debruça muito sobre a depressão, o trauma, a ansiedade e quase nada sobre esperança, coragem, gratidão, propósito e realização. Frase de Seligman: a psicologia não pode ser apenas o estudo da doença, deve também ser o estudo do que torna a vida digna de ser vivida. O psicólogo húngaro-americano Mihaly Csikszentmihalyi já trabalhava no conceito de flow desde a década de 70, mas junto com Martin Seligman ajudou a consolidar o campo da psicologia que investiga o que nos faz viver melhor. Segundo Mihaly, a vida moderna nos coloca em um paradoxo constante. De um lado, vemos mais do que conseguimos fazer. Somos expostos a um fluxo infinito de informações, tarefas, oportunidades e estímulos, muito além do que o cérebro humano consegue processar com qualidade. Esse excesso de possibilidades gera dispersão e sensação de sobrecarga mental. Ao mesmo tempo, sentimos que poderíamos fazer muito mais do que as circunstâncias realmente permitem. Queremos controlar, produzir e realizar, mas esbarramos em limites concretos de tempo, de energia e de atenção. Surge, então, na visão de Mihaly, uma frustração crônica entre o que a gente acredita que é possível e o que realmente conseguimos fazer. Ele chama essa frustração de entropia psíquica, esse descompasso entre o que percebemos como necessário e o que conseguimos de fato executar gera um estado de caos mental, no qual a atenção se fragmenta e a experiência perde a coerência e o prazer. Mihaly aponta que o estado de flow é justamente o antídoto para essa contradição, o momento em que o ver e o fazer se alinham e a atenção se concentra plenamente em algo significativo. No flow, há equilíbrio entre desafio e habilidade, ou seja, é algo desafiador, porém possível, e a consciência funciona com harmonia e propósito, sem dispersão, ansiedade ou tédio. E aqui eu gostaria de citar literalmente um texto desse autor. Abre aspas. O mistério da escalada está em escalar. Você chega ao topo de uma rocha feliz por ter terminado, mas no fundo gostaria que continuasse para sempre. A justificativa da escalada é a própria escalada, assim como a justificativa da poesia é o ato de escrevê-la. Em flow, você não conquista nada além de coisas dentro de si mesmo. O ato de escrever justifica a poesia. E escalar é o mesmo, reconhecer que você é um fluxo. O propósito do fluxo é continuar fluindo, e não buscar um pico ou uma utopia, mas permanecer no fluxo. Não é um movimento para cima, mas um fluir contínuo como um rio. Você escala apenas para manter o fluxo em andamento. Não existe outra razão possível para escalar senão o próprio ato de escalar. Fecha aspas. No estado de flow, o sentido não está no resultado, mas no próprio processo.
Prazer surge da presença total no fazer, e não da expectativa de chegar a algum lugar. O flow é, em última instância, uma experiência de coerência, quando o corpo, a mente e o propósito convergem no mesmo movimento, quando, enfim, somos o que fazemos enquanto fazemos. E estudos em neurociência mostram que o estado de flow envolve uma combinação singular de hipofrontalidade transitória, que é uma redução temporária da atividade no córtex pré-frontal, que é responsável pela autocrítica e pela noção de tempo, e é por isso mesmo que estamos concentrados, sem ficar pensando em produzir resultado, assim como também perdemos a noção do tempo. É como se o nosso cérebro funcionasse como uma integração otimizada entre as nossas redes neurais de atenção, recompensa e saliência. Durante esse estado, o cérebro libera dopamina, mas de forma equilibrada, sustentando nossa motivação, sem gerar ansiedade, sem gerar compulsão. O resultado é uma experiência de presença total, prazer intrínseco e eficiência cognitiva, em que a ação e consciência se fundem. É um estado neurobiológico de harmonia funcional. Por isso, a segunda prática sugerida é identificar o que te deixa em estado de flow. Você não faz para agradar, você faz porque faz. Qual é a sua escalada? Qual é a sua forma de fazer poesia? Uma atividade na qual você até pode ser excelente, mas que você não faz para ser excelente. É o momento no qual você se sente inteiro e totalmente presente. E acrescenta um cuidado. Não contamine o seu momento de flow com a ideia de produzir resultado. Eu, infelizmente, já fiz isso com o esporte que adoro e pude, ainda bem, reconhecer e voltar a praticá-lo pelo simples ato de praticar. Terceira prática. Ela pode até parecer contraintuitiva, mas a terceira prática é se permitir sofrer. Vamos a ela. É como se não houvesse vaga para a tristeza, não houvesse a permissão para acontecer, como você bem falou agora, o luto. E, claro, se alguém que você ama muito morreu, é óbvio que você vai ficar triste, que vai demorar um período, muitas vezes mais longo para algumas pessoas. Na nossa vida atual, na nossa sociedade atual, sofrer é algo errado, não tem vaga para tristeza. E a gente precisa entender que não é assim, né? Que a tristeza faz parte. Quando falamos em saúde mental, a maioria de nós pensa imediatamente em depressão, ansiedade ou outros transtornos. Mas essa associação direta é limitada. A saúde mental não se reduz à presença ou ausência de doenças psiquiátricas. Vamos usar como exemplo a definição da OMS. A saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo reconhece suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade. A saúde mental existe um movimento constante entre opostos: alegria e tristeza, segurança e incerteza, conexão e solidão. A habilidade de transitar entre estados e retornar ao centro. Saúde mental é você conseguir dar conta da sua vida. É você conseguir lidar com os desafios de cada dia da sua vida. Se você consegue lidar com esses desafios de uma maneira que faça bem para você e não prejudique as demais pessoas, para mim você é uma pessoa saudável mentalmente. Nem todo sofrimento é um transtorno e precisa ser tratado. Essa exaltação do sucesso e negação do fracasso na qual vivemos nos deixa, na verdade, menos preparados para lidar com as dificuldades. Nosso cérebro aprende a fazer o que a gente treina ele para fazer. E ao tentar suprimir o sofrimento, não só perdemos ferramentas essenciais para lidar com as dificuldades, como acabamos por produzir mais sofrimento. E quando a gente fala em suprimir o sofrimento, eu queria trazer a abordagem do psiquiatra Allen Francis, que coordenou os trabalhos do DSM-4. O DSM é o principal manual de diagnóstico da psiquiatria. Ele é elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria, que descreve e organiza os transtornos mentais a partir de critérios diagnósticos baseados em conjuntos de sintomas que podem ser observados, diferente das doenças físicas, que são mais fortemente baseadas em biomarcadores e exames de imagem ou laboratoriais. Esse manual de diagnósticos em saúde mental é resultado de consenso entre especialistas. Ele é construído pelo meio de comitês de psiquiatras e psicólogos que revisam a literatura científica e negociam definições e fronteiras entre os transtornos. Ou seja, são convenções. O DSM-5, que é o mais atual, conta com, pasmem, 541 diagnósticos de transtornos mentais listados, 541. Eu trago o Allen porque ele fez uma autocrítica profunda ao DSM-4, coordenado por ele, e o consequente DSM-5.
e publicou um livro chamado Saving Normal, que em português é Salvando o Normal, a revolta de um psiquiatra contra o excesso de diagnósticos, poder da indústria farmacêutica e a medicalização da vida. Nesse livro, ele questiona o fato de a psiquiatria ter contribuído para a crescente medicalização da vida cotidiana. Allen argumenta que estamos transformando o luto, a tristeza, a ansiedade, a timidez e a excentricidade em transtornos médicos. A fronteira entre o normal e o anormal está se tornando perigosamente tênue. Não existe, e nem deveria existir, um comprimido para cada problema. Primeiro passo para salvar o normal é lembrar que ser humano, sermos humanos, estarmos vivos, é difícil. E muitos dos nossos problemas podem ser enfrentados sem serem tratados como doenças que requerem medicação. Eu vou trazer aqui o exemplo do sono. A maioria de nós está sofrendo com desafios ao dormir, quer seja pegar no sono, permanecer dormindo ou acordar descansado. É um movimento praticamente voluntário de deterioração dessa necessidade biológica fundamental. E o uso de medicação, como relaxantes musculares, passando por hipnóticos sedativos e até antihistamínicos, se tornou a regra, como se não houvesse manejos importantes, quer seja da rotina diária ou da higiene do sono, a serem feitos. Ou alguma subjetividade a ser considerada quando você não consegue dormir, que deveria ser algo tão natural para a gente quanto andar. Eu assisti recentemente um vídeo de um ator comediante falando naturalmente do uso de hipnóticos para dormir e as consequentes besteiras que fazia sob o efeito deste hipnótico de forma totalmente displicente. A gente naturalizou medicar uma condição que é biológica e deveria ser natural para a gente. E não se trata de uma conversa contra diagnósticos formais de transtornos mentais ou do uso de medicação prescrita de forma responsável e consciente. O diagnóstico é um mapa importante, ele só não é o território completo. Ele é um guia essencial para o tratamento, manejo e entendimento do transtorno. A medicação é, em muitos casos, vital e pode literalmente salvar vidas. Quando o sofrimento sequer pode ser processado, é hora de buscar ajuda especializada. Mas mesmo quando a medicação é necessária, ela não é a única coisa necessária num tratamento. Ela não elimina a experiência fundamental de sermos humanos. Quando tudo o que sentimos é imediatamente silenciado, seja por comprimidos, álcool, muito trabalho ou pelas distrações instantâneas das redes sociais, perdemos a chance de traduzir o sofrimento em sentido. O mal-estar não é uma falha de funcionamento, ele é parte da condição humana. E o nosso modo de viver é condição fundamental para a manutenção da saúde do corpo, do cérebro e da mente. Segundo Allen, é chegada a hora de questionarmos de maneira muito assertiva o uso de remédios controlados, seja através da prescrição, seja se automedicando. A medicação pode sim, como eu já disse, ser fundamental e pode também ser apoio para uma transição. Mas comprimido não resolve sozinho o desafio de viver. Ao contrário, se mal utilizado, vai inevitavelmente criar mais desafios. O sofrimento é valioso para o funcionamento do cérebro e da mente. O cérebro é um órgão de integração e de plasticidade. Ele se reorganiza não apenas diante do prazer, mas também através do sofrimento compreendido. A capacidade de suportar, elaborar e ressignificar a dor também molda a resiliência neural. A habilidade do cérebro de aprender com a adversidade e criar novos caminhos. A terceira prática sugerida consiste em começarmos a tratar o sofrimento como algo normal da vida e não tentarmos a qualquer custo suprimi-lo em nós ou mesmo nos nossos filhos, usando desde tecnologia até a psiquiatria para qualquer nível de mal-estar. Quarta prática: usar a sua atenção intencionalmente. Qual é a diferença, substancial entre ler um livro e você vai na França, todo mundo lendo o livro, e a tela? Aparentemente, o livro ele faz você entrar em contato consigo. Né? A tal da espera, do tédio, que é uma figura de angústia, faz você se ocupar consigo. Tá. Faz com que seus pensamentos reverberem. Faz com que você se veja naquele herói, naquela heroína, daquele romance. Tá. Faz com que você, vamos dizer assim, tenha uma experiência de si. Né? Uma experiência que pode ser penosa, pode ser complexa, pode ser dramática, mas é uma experiência de si, mais ou menos forçada. O que a tela faz? Ela tira você de si e não te devolve. A atenção é o recurso mais valioso da mente moderna e também o mais desperdiçado. Vivemos em um tempo em que quase tudo disputa a nossa atenção.
Notificações, redes sociais, tarefas simultâneas, preocupações constantes. E é a atenção que consegue materializar a nossa consciência. A atenção é como a luz de uma lanterna. Onde a apontamos, a realidade ganha forma e importância. Só que quando essa luz é constantemente desviada, o sentido das coisas se fragmenta. Quando estamos apontando nossa atenção em diferentes direções, sem nos demorarmos em nenhuma, perdemos a capacidade de estarmos presentes. Em outras palavras, de sustentar uma experiência por suficiente tempo até que ela tome significado. Dr. Kay, ou Dr. Alok Kanoja, é um psiquiatra voltado à saúde mental de jovens. E ele diferencia a atenção de consciência da seguinte forma. A atenção é o foco, o ato de mirar algo. E a consciência é a qualidade desse olhar. Ele explica que o sofrimento mental muitas vezes nasce de uma atenção desregulada. A gente não consegue nem sair do passado, nem parar de antecipar o futuro, e estamos tão distraídos que a nossa mente se torna um espaço de puro ruído. Não estamos deprimidos e exaustos apenas porque o mundo é difícil. Estamos deprimidos porque a nossa atenção está sendo sequestrada o tempo todo. Recuperar a atenção, portanto, é também um ato de autonomia e de resistência. Um modo de lembrar que ainda podemos escolher onde a gente coloca a nossa mente e, portanto, onde a gente coloca o significado da nossa vida. Para Mihai, que é a pessoa que eu mencionei no Flow, a atenção é como a energia, uma energia sob nosso controle, com a qual a gente pode fazer o que quiser. A atenção é nossa ferramenta mais importante na tarefa de melhorar a qualidade da nossa experiência. Ou seja, como teremos uma experiência real sem prestarmos atenção, sem estarmos presentes naquele momento? E quando a gente avalia o funcionamento do cérebro e o ambiente no qual não conseguimos ter atenção, por exemplo, o uso constante de tecnologia, sabemos que o cérebro se acostuma a receber recompensa imediata, intensa e sem nenhuma pausa. Esse padrão altera o limiar de dopamina, mas não de forma equilibrada. E atividades mais lentas e profundas, como ler, conversar ou simplesmente estar, passam a parecer menos estimulantes. O resultado é uma redução realmente de prazer nas experiências cotidianas e uma dificuldade crescente de sustentar atenção e engajamento em qualquer coisa que não ofereça gratificação instantânea. Ou seja, abandonamos paulatinamente experiências carregadas de profundidade e sentido, pois estamos treinando nosso cérebro para experiências curtas, insignificantes e que não demandam uma atenção sustentada nem real. Portanto, a nossa prática número 4 consiste em, por exemplo, não usar tecnologia nenhuma na primeira hora do dia e nem na última hora do seu dia. Não olhar o celular no almoço, nem sozinho e menos ainda com alguém à sua frente. O simples fato de acharmos aceitável que enquanto estamos conversando com alguém é ok ficar checando o celular, mostra o quanto estamos incapazes de tornar os nossos momentos significativos e o quanto estamos ofendendo o nosso cérebro, destreinando-o para sustentar a atenção e, portanto, ofendendo também a nossa saúde mental. Quinta prática: ritualizar e celebrar. Eu acho muito revolucionário a gente enxergar a nossa existência de uma forma tão 360 e lembrar de priorizar esses momentos também de descanso, mas também de prazer, também de celebração e também marcar esses rituais, assim, sabe? Porque senão a gente sobe um degrau, em vez da gente olhar para trás para ver tudo que a gente subiu, a gente já está preocupada com o outro e não dá tempo do nosso corpo também perceber o quanto que a gente andou, o quanto que a gente subiu e quantas pessoas vieram atrás também do que a gente realizou. Quando perdemos a capacidade de pausar, perdemos também a capacidade de celebrar. A repetição, que antes dava ritmo e sentido à vida, passou a ser vista como tédio. E até que está tudo bem um adolescente sentir tédio no almoço em família, tédio no jantar. No entanto, esses rituais cumprem funções opostas, mas também complementares. O ritual de um jantar, por exemplo, oferece estabilidade em meio à mudança e também transição em meio à rotina. Ele é um gesto que dá forma ao tempo e cria memória, ajudando cada membro da família a reconhecer-se como parte de algo maior, ou seja, da família. E a sociedade do desempenho é pobre em ritos. Rituais requerem repetição e estabilidade, mas a gente vive na instabilidade. A repetição ritual que nos ancora transforma o agir em um modo de habitar o tempo. Quando o que repetimos não é significativo, por exemplo, o vício em telas,
a gente não habita nenhum espaço. Na verdade, estamos dissociando o tempo todo. A experiência real, tempo, relações, corpo, perde intensidade. A tecnologia passa a preencher um vazio, ou a evitar o desconforto, ao invés de servir como meio de engajamento real. A rotina de mexer no celular é uma rotina vazia, que não preenche nem cria as memórias. Dr. Kay, sobre quem eu já falei, descreve o uso excessivo de videogames e telas, algo parecido como uma espécie invasora para o cérebro. E eles realmente acabam impedindo os nossos rituais familiares de acontecerem. E os rituais não servem apenas para marcar datas especiais ou eventos religiosos. Eles são formas simbólicas de estarmos juntos, maneiras silenciosas de criar vínculo e pertencimento. Na vida familiar, eles assumem diferentes formas, como as rotinas diárias que eu já mencionei, como jantar juntos, até as tradições e celebrações. São nesses gestos, uma refeição compartilhada, uma história contada, um aniversário repetido a cada ano e celebrado, que se reforçam os laços afetivos e se preserva a identidade coletiva. O ritual não depende da troca de informações, mas da criação de um espaço comum de sentido. Celebrar não é consumir. A celebração é uma forma de presença, enquanto o consumo é uma forma de ausência. Nós vamos ouvir agora um trecho do Lama Michel Rinpoche sobre a importância dos ritos de passagem. Rituais são importantes, que são momentos de passagem. Desde o ritual pode ser a lua cheia, reconhecer que uma nova lua se passou. Se chegamos na lua cheia e ela tem uma sua energia, importante reconhecer esse momento. Um mês terminou, vamos começar um novo mês, o que se foi, para onde eu vou. Ou o ritual que pode ser o momento no qual é o casamento, por exemplo. Terminei uma fase da minha vida, estou começando uma nova fase da minha vida. Então, ter esse momento, ter essa chave, ou seja, ter a capacidade de marcar essa mudança. A quinta prática consiste de resgatar ou criar novos rituais, mesmo simples, como preparar uma refeição juntos ou desligar as telas para conversar, ou ter uma série que se assiste junto com seu filho ou filho. Tudo isso pode devolver à vida uma dimensão de pausa e de presença. E os rituais de celebração não são um luxo, são uma necessidade humana. Em um mundo que valoriza apenas o fazer, celebrar também é um ato de resistência. Um modo de lembrar que o tempo mais importante é o tempo vivido, o tempo que vivemos juntos. A sexta e última prática que eu vou sugerir é sentir gratidão. Gratidão como conceito, né? Ele é lindo, mas os estudos da psicologia positiva têm mostrado que gratidão como prática, no sentido de uma experiência real, ela realmente é algo transformador. Pelo seguinte, nosso cérebro vive dentro de um modelo que a gente chama de viés da negatividade. Então eu estou o tempo inteiro buscando o negativo, os problemas, os perigos, porque eu quero sobreviver. Isso é biológico, é evolutivo, é cultural. Eu nunca cheguei em casa com um boletim com 20 notas azuis e uma vermelha e minha mãe apontou para as azuis, era para a vermelha de cara. A gente está acostumado a focar no negativo, né? Então, essa musculatura, essa conexão neural que busca o negativo, ela é super eficiente. Conexão neural que aprecia os pequenos prazeres da vida, as pequenas coisas. Quando eu começo a praticar gratidão, e não é o hashtag gratidão, é sentida. Quando eu faço isso, eu tô treinando uma conexão neural nova, eu tô criando conexões. Na medida que eu vou fazendo isso de novo, com o tempo, eu começo a construir uma narrativa de perceber o mundo de uma forma diferente. Eu abri nosso episódio falando como o cérebro humano foi moldado pela sobrevivência e não pela busca da felicidade. Ao longo da evolução, prestar atenção aos riscos e reagir rapidamente a eles foi o que garantiu nossa continuidade como espécie. E é por isso que o cérebro desenvolveu o que chamamos de viés de negatividade, uma tendência a dar mais peso a estímulos ameaçadores do que a neutros ou positivos. E esse mecanismo já é visível em exames de imagem já nos primeiros milissegundos do processamento sensorial. Ele é conhecido como efeito precoce de negatividade. O cérebro dispara antes mesmo que tenhamos consciência daquilo que nos incomoda ou que nos ameaça. Essa resposta é coordenada principalmente pela nossa rede de saliência e um conjunto de outras regiões que também envolvem a amígdala e o hipocampo, responsáveis por detectar e priorizar estímulos que parecem relevantes, que podem ser ameaçadores, novos ou emocionalmente marcantes. Em outras palavras, é o nosso sistema de alarme e de prioridade. Ele diz, preste atenção nisso agora. O problema é que no mundo moderno esse alarme continua ativo, mas os perigos deixaram de ser físicos, na sua grande maioria. Eles são simbólicos. Um e-mail atrasado, uma comparação nas redes sociais, uma discussão no trânsito.
a rede de saliência continua a reagir como se houvesse um predador à espreita. E isso nos mantém em alerta crônico, treinando também nossa energia e nossa atenção. Mas essa mesma rede pode ser treinada. A prática da gratidão é uma das maneiras mais diretas de reorientar o foco da nossa rede de saliência. Quando a gente expressa ou sente gratidão, mesmo que só mentalmente, a gente ativa o córtex pré-frontal medial e o estriado ventral, regiões associadas à recompensa, empatia e conexão social. Ao mesmo tempo, há uma redução da atividade da amígdala, o que diminui nossa resposta ao estresse. Com o tempo, esse treino altera esse nosso circuito de saliência. O cérebro começa a detectar mais facilmente os estímulos positivos. Não porque ignora os riscos, mas porque aprende a reconhecer também o que é seguro, valioso, o que é suficiente. Meu pai era gerente de banco, foi tornado gerente com 24 anos. E uma coisa é que naquela época era preciso, quando eu era criança, que ele visitasse os clientes. Ele chegava em casa no fim da tarde, essa é uma lição para mim inesquecível. Ele chegava em casa no fim da tarde, acabado, cansado, era poeira para todo lado. Qual é a primeira coisa que ele falava quando ele entrava em casa? Em vez de ele xingar, dele praguejar, dele maldizer a vida, a primeira coisa que ele dizia era tirando um sorriso grande e ele ria como eu, fechando um pouco os olhos. Ele dizia: filho, olha como eu sou abençoado. Hoje quebrou o jipe na estrada e não estava chovendo. De uma outra vez ele disse assim: olha, filho, ó como Deus é bom comigo. Hoje acabou a gasolina do jipe e faltavam só 2 quilômetros para um posto de gasolina. O que ele nos ensinou? Não foi fingir que a realidade não tinha problema. Não foi auto-engano de olhar em volta e alienar-se das dificuldades. Foi não ser derrotado pelas dificuldades. A história do Cortella ilustra bem como em qualquer situação somos capazes de identificar algo positivo pelo qual podemos nos sentir gratos. É como mudar a sintonia da antena do nosso cérebro, de um radar que busca ameaça para um radar que também busca sentido. Quando treinamos nosso cérebro para fazer algo diferente, a gente está usando a neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de reorganizar conexões, fortalecer circuitos e enfraquecer outros. Aquilo que a gente pratica mentalmente ou de forma concreta vai se tornando mais fácil. Assim como o que a gente deixa de usar vai, entre aspas, se apagando do cérebro. Cada vez que praticamos e que sentimos gratidão, reforçamos as conexões entre o nosso pré-frontal e o sistema límbico, diminuindo a dominância da resposta automática ao negativo. Podemos treinar nosso cérebro para sentir gratidão, não é incrível? E hoje podemos dizer que a gratidão é considerada neuroprotetora. A sexta prática é um exercício bem simples. É criar o seu diário da gratidão. Consiste de você, na hora de dormir, um pouco antes de dormir, ter um caderninho onde você vai anotar 3 coisas pelas quais você é grato naquele seu dia. E não precisa ser nada excepcional. E também seria legal que não fosse genérico. O importante é você realmente sentir gratidão. Pode ser um molho de tomate muito gostoso no jantar, pode ser uma conversa legal com alguém. E você vai fazer isso durante vários dias. Em poucas semanas você vai perceber que o seu cérebro, sabendo que tem que fazer esse exercício à noite, né, sendo treinado para fazer esse exercício à noite, vai passar a buscar durante o dia coisas pelas quais sentir-se grato. E é muito legal também fazer com os filhos. Faz uma diferença bem grande. Eu brinco aqui em casa que antes de abrir o departamento de reclamação, as filhas têm que falar tudo aquilo, pelo menos 3 coisas pelas quais elas são gratas e que foram legais durante o dia. Vamos encerrar nosso episódio recapitulando as práticas sugeridas para usar nossa cognição e poder de escolha para viver melhor. A primeira prática, criar pausas intencionais na sua vida e no seu dia a dia. Pausa sem eletrônico, sem streaming, sem distração ou nenhum esforço para ser produtivo. Uma pausa real do desenho que você deu para a sua vida. A segunda prática sugerida é entrar em flow sempre que possível. Algo que você faz porque se perde no tempo ao fazer, algo pelo qual você anseia, uma atividade na qual você não sente o tempo passar, mas que nutre você. Não uma forma viciada e repetitiva de se envolver com algo, mas sim uma coisa que te faz sentir bem ao terminar, que realmente integra seus sentidos e a sua forma de estar no mundo. A terceira prática, lidar com os desafios e com o sofrimento. Não tente suprimir o sofrimento, o desconforto, o mal-estar. É possível lidar com os desafios desenvolvendo maneiras de aceitar e processar esse sofrimento. Não se sinta mal por sentir-se mal. Ensine seu cérebro a integrar experiências ou sentimentos negativos e transformá-los.
Se você está sentindo desconforto, um pouco de tédio, antes de pegar no celular, faça uma caminhada bem intensa e depois sente com seus pensamentos. Deixe os pensamentos virem. É um exercício sugerido para você começar a lidar com tédio e com desconforto. Quarta prática, escolha intencionalmente onde colocar a sua atenção. Aquilo no qual você investe seu tempo é a prioridade na sua vida. Então, se a sua prioridade é a sua família, a sua saúde, mas você está passando muito tempo no celular quando está com a sua família ou no streaming sem prestar atenção em mais ninguém, essas podem ser seus desejos de prioridade, mas não necessariamente a sua prioridade. A atenção é algo muito valioso e para a gente poder aprender ou ser capaz de sustentar a atenção, a gente precisa treinar essa habilidade. A quinta prática é celebre, crie e mantenha rituais. Recupere os rituais na sua vida familiar. Crie novos rituais e momentos para celebrar na família, entre amigos, e não torne esse mais um momento para simplesmente consumir a melhor viagem ou o melhor hotel. Não se trata realmente de consumir, e sim de criar um espaço de presença e celebração dos grandes momentos e da beleza de podermos estar juntos. E por último, pratique a gratidão. Ensine o seu cérebro a sentir gratidão. Ela é neuroprotetora. E falando em gratidão, muito obrigada por ficarem comigo até o final desse episódio. Até o próximo. O podcast Os Navegadores da Saúde Mental é uma produção daqui no Caju e nasceu de uma grande paixão minha, a saúde mental. Eu espero que esse episódio tenha tocado você de alguma forma e que possamos seguir juntos com vários papos que nos ajudem a navegar por esse mar que é complexo, mas que é cheio de caminhos, saídas e lindas rotas. Eu sou a Gabriela Viana e te espero no próximo episódio. Até lá!